Mais um dia aqui no pomar. Hoje é quinta-feira, 9 de maio, e eu tô aqui no pomar aqui novamente. Ontem eu fiz alguns testes aqui novamente com a irrigação para poder ajustar alguns pontos e fazer alguns rasgos aqui embaixo dos pés para a água poder escoar melhor para outras direções, né? Porque ela estava caindo só de um lado ali e não estava escorrendo, né, para os outros lados. Então fiz algumas meia-luas aqui embaixo, aonde eu tinha retirado os microaspersores, né, para poder ajudar nesse escoamento da água. E aí finalizei isso ontem, fiz alguns outros testes, por enquanto deu tudo certo, tá bem encharcadinho em vários lugares. E agora eu sei que a parte da irrigação para esses pés e para os ramais que já estão prontos aqui já tá tudo ok. E aí hoje eu vim aqui dando continuidade. Eu tinha jogado um pouquinho de terra, né, preta aqui nas covas do maracujá. Aí hoje eu consegui um pouquinho mais de adubo curtido e de esterco, né, no caso curtido ali. E vou continuar jogando essas covas que estavam faltando. Então essa daqui é uma cova que estava faltando, daqui até lá no finalzinho. Ainda tem mais umas 20 e poucas covas ali pra frente. E aí tô jogando agora esse adubo, que era um resto do adubo, né, um esterco bem curtido, que já estava ali em cima. Até eu conseguir um pouquinho mais de adubo para poder vir preenchendo novamente todas as covas. Hoje eu vou começar a molhar essas covas aqui do maracujá, já para poder ir ajudando a dissolver um pouquinho. Vou jogar um pouco de calcário aqui por cima também, pelo menos umas 100 gramas de calcário em cada buraquinho aqui. E assim que eu já tiver com outro adubo, com outro esterco, que eu vou coletar numa chácara que fica ali para baixo ali, dos vizinhos, eu já volto jogando aqui novamente, já misturado com o calcário, né? Já vou fazer essa mistura prévia antes, já para poder ajudar no aumento do pH aqui, porque esse solo aqui é muito ácido, né? Um solo aqui com pH de 4,16 em média, né? Pela análise de solo que a gente fez, para que os nutrientes eles já fiquem já pré-disponíveis para a planta, para assim que ela começar a enraizar, ela já ter contato com esse solo aqui já rico nos nutrientes que ela precisa. Ainda não fiz o plantio ainda das sementes, creio eu que devo começar a fazer esse plantio na semana que vem, mas as covas elas já têm que estar prontas pelo menos 30 dias antes e já começar esse período de cura, né, aqui do chão aqui, junto com o adubo, junto com o esterco, e os outros adubos que a gente vem a colocar aqui, ele já precisa ser feito 30 dias antes do plantio do maracujá. Então nessa linha toda aqui são 40 pés que eu vou plantar, e isso aqui já tem que estar tudo pronto. Vou plantar algumas melancias ali, nesse primeiro ramal aqui, nessa primeira linha do limão, só para consumo nosso aqui mesmo. Então uns 40 pés aqui de melancia aqui, vai dar melancia pra caramba aqui nesses pés. Já aproveitar, né, que a irrigação já tá ali, e essa época é muito boa para melancia aqui pro centro-oeste. E com a irrigação vai ficar melhor ainda, porque ele já tá tudo adubado ali embaixo ali, e ela não vai competir tanto assim pela umidade com o pé de limão. Ela compete mais com o pé de maracujá. Com as mudinhas de maracujá, se você plantar a melancia, as mudinhas começam a dar aquela amarelada aqui um pouquinho, porque a melancia ela puxa muita água do maracujá. Então se forem mudas pequenas, não é muito aconselhável. Depois eu vou gravar outro vídeo lá em cima mostrando o cavalete lá da Fertirrigação que eu finalizei ontem. Eu tenho alguns ajustes para poder fazer lá. Tem que passar mais uma veda rosca em algumas conexões. E eu vou subir lá, na hora que eu subir lá eu mostro para vocês. Até agora, tchau, tchau. Ó, esse daqui é o cavalete da Fertirrigação. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Por enquanto ele está funcionando só para poder abastecer aquele barrilzinho ali com a água que eu vou usar para molhar as covas ali do maracujá. Porque eu ainda não tenho o equipamento que é o Venturi para poder colocar aqui no meio. Então qual que é o princípio de funcionamento da Fertirrigação? Você tem a mangueira, né, que ela traz água lá do poço.
Então ela vai até lá no finalzinho, né, até chegar lá no poço. Né, então ela joga a água aqui em alta pressão. Essa alta pressão, se eu deixar essa válvula aqui no meio, é com um sisteminha composto por 3 válvulas praticamente, 3 registros. Então tem esse registro central aqui, esses 2 registros laterais aqui, um lateral direito e outro na esquerda. E o Venturi aqui, ele tem um registrozinho pequenininho que fica, já vem no equipamentozinho aqui também. Então a água chega em alta pressão aqui por esse tubo. Isso daqui vai estar fechado, né? Ele está aberto porque eu estava fazendo os testes ali na irrigação, né? Aqui dos ramais. Ele fica fechado a princípio. Essa água em alta pressão ela passa, sobe. Isso daqui está fechado, ele vai ficar aberto. Ele abre essa passagem aqui. A água entra em alta pressão aqui e o Venturi, ele utiliza o princípio de Bernoulli, né, que é um princípio da física de fluidos, onde você tem uma área de alta pressão aqui, com a velocidade muito alta, e você tem, e ele é em forma de trapézio, né, então ele começa alto aqui assim, ele afina bem aqui no meio, e depois ele abre um pouquinho mais aqui para frente aqui também. Então aqui você chega com um fluido com alta pressão aqui e velocidade. Por conta disso, esse estrangulamento que gera aqui, ele aumenta um pouco mais a velocidade ainda do fluido. E quando essa força desse fluido ele vai passando aqui para frente, por esse sentido aqui, esse outro registro aqui está aberto para a água poder fluir para cá. O que acontece? Ele arrasta, aqui vai ter um tubinho, né, um caninho aqui, que vai estar lá dentro do reservatório onde vai estar o adubo dissolvido. O que ele faz? Ele gera uma pressão negativa nesse tubo aqui, gera um vácuo nesse tubo que vai ficar aqui, fazendo com que isso aqui puxe, né, essa pressão negativa, esse vácuo que vai sendo formado aqui, ele puxe o fluido de lá e seja injetado aqui no sistema aqui e vai para a rede, tá? E aí faz a fertirrigação aqui do pomar inteiro. Então esse é o princípio básico de funcionamento dele. Quando você começa a abrir esse registro aqui, lembra que ele vai estar fechado, né? Quando você começa a abrir esse registro aqui, você controla a velocidade com que o fluido ele vai sendo puxado aqui para cá, para o Venturi. Então, quanto mais você estiver estrangulando ele aqui, mais fechado ele tiver, mais rápido ele vai puxar isso daqui, porque o fluxo aqui vai ser muito alto. Ele vai puxar isso daqui muito rápido. Então, o que acontece? Quando você puxa isso aqui muito rápido e joga aqui na rede, só as primeiras plantas elas vão se beneficiar dessa injeção de nutrientes. Porque essa cabeceira toda aqui, ela está com uma pressão muito alta. Está injetando muita coisa aqui nessa cabeceira. Então, isso faz com que o adubo que eu dissolvi lá, ele seja puxado para cá, e rapidamente ele seja injetado só nesses primeiros fileiros aqui de pé. Para que isso não aconteça, você controla a velocidade aqui, ó. Você abre mais esse registro, vai abrindo aqui, vai abrindo ele, até você chegar em uma velocidade que o fluido, né, que o líquido ali vai sendo puxado, que você vê que seja suficiente. Geralmente a gente faz uma mistura para 100 litros, né? Que seja suficiente para você puxar aqui e jogar em todas as plantas, tá? Então tudo isso é controlado por aqui e pela válvulazinha que vem aqui no Venturi aqui também, né? No equipamento que está aqui. Eu ainda não comprei ele porque eu fiz investimento aqui nesses equipamentos. Só nessa partezinha aqui a gente tem R$ 84,00. Esse registro aqui de 1 polegada e 1/4. O lugar mais barato que eu achei foi 26. Esse aqui cada um 18,50. Aí tem mais os adaptadores, né, para poder conectar as mangueiras ali, esses joelhozinhos aqui, o T adaptador aqui também, né, T com redução, T de 1 polegada e 1/4 com a redução aqui de 1 polegada, aquele dali também, com adaptador, né, para fazer essa redução. Então só isso aqui R$ 84,00, mais o Venturi que é em torno de R$ 110, R$ 120,00, lá em Goiânia deve ser um pouquinho mais caro. E aí, o que eu tenho que resolver hoje? Aqui não ficou vedado da forma que precisava, então eu preciso passar mais veda-rosca aqui, mais veda-rosca nesse adaptadorzinho aqui, então tem que desfazer isso aqui tudo aqui, arrancar essa parte aqui de cima, arrancar aqui embaixo,
tirar o registro daqui e desse lado de cá. A quantidade de veda-rosca que eu passei eu achei que estava suficiente, mas não foi suficiente. E aí quando eu ligo o sistema todo, isso aqui começa a molhar, né? Começa a vazar água aqui. A hora que eu fecho isso daqui, a pressão aqui é muito alta. Então isso daqui começa a minar bastante água. E aí para que isso não aconteça eu preciso corrigir isso. Então isso aqui ainda é outra parte do serviço que eu tenho que fazer. Aí eu montei agora um pouco o cavaletezinho aqui, só para poder colocar o pulverizador, né, costal, o atomizador, né, pulverizador costal que a gente tem, que é o movido a gasolina e óleo 2 tempos, para poder ficar mais fácil, né? Então já pega a água ali, já coloca aqui em cima dele aqui, e daqui eu já vou pulverizando ali no pomar. Não preciso voltar lá na sede para poder colocar água no pulverizador e fazer as misturas para poder bater nos pés. Então, basicamente esse foi o sisteminha pronto já para poder receber o Venturi. Ah, mas por que esse sisteminha aqui não funciona sem o Venturi? Porque aqui nesse ponto aqui eu não consegui colocar nada aqui dentro aqui, uma arruela, nem nada aqui para poder fazer o mesmo processo do Venturi. Então, o fluxo de água ele chega aqui em alta pressão, passa aqui em alta pressão, e mesmo que aqui seja uma seção, né, mais fina, ele não consegue gerar vácuo suficiente para poder puxar o líquido ali. Então ele só pega aqui e joga água lá dentro. Mesmo se eu fechar isso aqui tudo, aquele de lá ficar aberto, aí a água vai de lá e entra por aqui. Então ele não faz esse processo de puxar, porque aqui não tem nenhum tipo de princípio relacionado, né? Então é isso. Então hoje eu ainda preciso finalizar isso aqui, tô só finalizando ali jogar o esterco ali nos outros pés aqui da frente. Que é aquele esterco que eu tava jogando as mudas lá embaixo. E aí finalizando lá, já corro para cá para poder ajustar isso daqui, corrigir e em seguida começo a molhar as covas do maracujá.